Então vamos lá, senhores, para o módulo 7, onde nós vamos falar de métodos de extinção, agentes extintores. Então vamos lá. Então nesse módulo 7 nós vamos ver sobre o isolamento, o abafamento, o resfriamento, que são métodos de extinção. Vamos ver sobre o uso da água, do pó químico seco, do CO2 e da espuma como agentes extintores. Então, para a gente começar, vamos falar o que seriam métodos de extinção. Partindo do princípio de que para haver fogo são necessários os combustíveis, o comburente, o calor, formando o triângulo do fogo, como nós aprendemos, ou mais, modernamente, o quadrado ou tetraedro do fogo. Com a retirada de um dos elementos do fogo, temos o seguinte método de extinção: extinção por retirada do material, por abafamento, por resfriamento. Então, podemos ver aqui que, basicamente, para controlar o incêndio, eu tenho que desmontar o meu triângulo, o meu tetraedro, o quadrado, o nome que você quiser usar. Isso não vai ser o problema e não vai fazer a diferença. A diferença vai fazer em você lembrar e saber disso. Se você retirar o comburente, o que é o comburente mesmo? Você esqueceu, né? Comburente é o oxigênio. Se você tirar o oxigênio, você vai controlar o fogo. Se você tirar o calor, você vai controlar o fogo. E é disso que nós estamos falando aqui. E nessa imagem fica claro isso. O rompimento do triângulo do fogo. Então aqui nós temos o fogo. Deixa eu trocar isso aqui por um laser, que fica bem melhor para vocês. Pronto. Aqui temos o fogo. Aqui nós temos o resfriamento, tirou o calor. Isolamento, nós separamos aqui. Como é um exemplo de um isolamento? Pegou fogo nessa sala e eu tenho aqui 30 cadeiras. Eu começo a tirar a cadeira, para que não pegue fogo em todas as outras. Eu vou lá e abro um acero, como eu comentei no início do treinamento. Passo uma máquina, um trator, divido o canavial, criei o isolamento. E o abafamento. Um exemplo excelente é você cobrir o óleo que está pegando fogo, até mesmo na sua casa. Isso pode acontecer. Esqueceu a batata frita, tirou a batata, esqueceu o óleo lá, voltou, pegou fogo. Novamente, paninho, molhou, tirou o excesso, cobre, abafamento. Qual que é o resfriamento? Uso de água, né? Utilizamos no classe A, como já vimos. Método de extinção resfriamento. Vamos para o próximo aqui. Separação. Novamente o exemplo do acero. Um outro excelente exemplo. Porta corta-fogo. Essa porta que tem aí no condomínio onde você mora. Ou deveria ter. Na onde você acessa a escada de emergência. Uma porta robusta, uma porta corta-fogo. Que ela separa, protege você em situações de emergência. Vale lembrar uma questão muito importante aqui. Situações de incêndio, você nunca, jamais, você sobe dentro quando você estiver num prédio, num edifício. Você sempre desce. Todo quinto andar, o incêndio é no quarto andar. Eu desço, mesmo assim, eu vou passar pelo fogo? Sim, você vai descer e passar pelo fogo. Essa é a chance de você conseguir sair vivo daí. Quando você sobe, se o incêndio continuar aumentando a sua proporção, você não tem para onde sair. Nós temos um caso bem conhecido, que é o edifício Joelma, em São Paulo, muito antigo, 1970, onde isso aconteceu e no fim as pessoas se jogavam do prédio. São cenas fortes que vamos colocar aqui para você conhecer na nossa plataforma, para você ter acesso a isso, para você não esquecer mais. E se um dia você passar por isso, você tem que descer em vez de subir. E eu vou te dar um reforço aqui novamente. Passa essa informação para outras pessoas. Anota isso. No almoço de domingo com a sua família. Repassa essas questões. Todo mundo precisa saber de combate a incêndio, primeiros socorros, abandono de área, todo mundo. Não é só eu e você. Você pode ser o professor deles, como eu estou sendo aqui o seu professor. Faça isso e vamos multiplicar essa informação. Classe A e K, extintor por resfriamento, utilizando agente extintor mais abundante, a água. Então nós temos que entender que aqui o classe K, quando ele fala que usa o resfriamento num extintor de classe K, num incêndio de classe K, que é aquele extintor em óleo, ele está falando de uma água que é desmineralizada, um extintor específico. Se nós olharmos vai parecer que é uma água tradicional, mas não é. Não é comum encontrar no Brasil, é um extintor cromado inclusive, bem diferente. Então para não confundir, né, tome cuidado, óleo não se joga água, não se joga.
exceto em países que têm um extintor específico, é uma água diferente, né? Somente nesses casos. Aqui, ó, o exemplo do extintor. Extintor classe K. Os extintores de agente úmido, classe K, contém uma solução especial de acetato de potássio diluído em água, que quando acionado é descarregado com um jato tipo neblina, pulverização. Como em um sistema fixo, o fogo é extinto por resfriamento pelo efeito asfixiante da espuma, saponificação. Então, na verdade, eu falei para você aqui sobre água desmineralizada e eu misturei aqui as coisas. Vamos esclarecer isso. Aqui está a definição desse extintor classe K. A água desmineralizada, ela existe sim em extintores para serem utilizados em equipamentos elétricos. E aqui foi o meu equívoco. Então, existe sim um extintor que você pode jogar em equipamentos elétricos, que é uma água que, na verdade, a água não conduz eletricidade. É um outro equívoco, um engano que a gente aprendeu errado. Mas os sais que possuem nessa água, esse por sua vez sim, conduzem. Então uma água desmineralizada seria uma solução para esse tipo de incêndio. Não é o nosso caso. Assim como nós não temos o classe K, nós também não temos um extintor de água desmineralizada. Então a melhor coisa para você é lembrar que óleo não se joga água. Abafamento. Nós podemos usar aqui uma manta, a gente chama. Existem países que do lado do fogão você tem uma manta que é para cobrir caso ocorra um princípio de incêndio. No nosso caso, vai o pano de prato mesmo, né? Pela terceira vez estou te dizendo, molha, tira o excesso e cubra a panela. Classe B, C e D com PQS, possível. Pastagem no uso de abafadores, né? Então aqui você tem um exemplo, aí, incêndio florestal, os abafadores é possível de utilizar. Extinção por abafamento, é o caso do pó químico seco. Método de extinção e isolamento, falamos já bastante sobre ele. E entramos aqui nos gases. Nós temos agentes inertes e agentes halogenados, quando a gente fala desse tipo de extinção. Vamos entender um pouco sobre isso. Introdução aqui nós falamos de agentes limpos. O que seria isso? A definição dos agentes límpidos, segundo a norma NFPA 2001, refere-se a agentes gasosos ou voláteis, eletricamente não condutivos e que não deixam resíduos. Segundo a NFPA 2001, esses agentes são agrupados em duas famílias. Então vamos entender essas famílias aí. Gases inertes refere-se a agentes que possuem em sua composição como componentes principais ou em mais entre ou principais um ou mais entre os gases hélio, neônio, argônio ou nitrogênio. Mistura entre esses gases pode contemplar ainda a presença de CO2 como gás secundário. Então, misturado a esses gases, pode ser que você encontre também o CO2. Aqui estamos usando exemplos dos gases inertes. Porém, temos os halogenados. Compreende aqueles agentes que possuem como componentes principais um ou mais dos componentes orgânicos contendo pelo menos um dos elementos halogenados, flúor, cloro, bromo ou iodo. Então essas são as duas separações. Vamos para a prática? Vamos entender exatamente o que é isso? No Brasil, atualmente, todos os produtos listados na NFPA são aceitos para aplicação de combate a incêndio, onde seja recomendado o uso de agentes limpos. No mercado nacional, os principais compostos utilizados são na família dos gases inertes, os agentes IG 541, Inergen e Inergás. O IG 55, argonite, da família dos produtos halogenados, os agentes HFC 227, o FM 200 e outros aqui que nós podemos citar. Existe uma diversidade desses gases. Qual que é a finalidade? Do que a gente está falando quando a gente fala de produtos limpos? Por exemplo, um data center do banco. A nossa empresa ela fica próximo ao Santander aqui, nós estamos em cidade de Campinas, e tem um data center muito grande aqui. Então, muito provavelmente, eu não tive a oportunidade de ir até lá, mas eles devem ter um gás desse tipo. Imagine se queima esse data center, então tem que ter uma proteção. O grande diferencial de alguns desses gases, nós vamos ver alguns deles aqui, o exemplo do Inergen, é que você pode estar no ambiente enquanto esse gás ele é aplicado. Então isso garante a segurança das pessoas, ao mesmo tempo que garante a segurança do local. Falamos há pouco que nós temos aqui um incêndio recente, relativamente recente, de um museu.
O museu é um excelente exemplo de onde nós deveríamos ter o Inergen. O que é isso aqui? É um gás inerte, não corrosivo, não combustível, não reagente, com a maioria das substâncias. O agente extintor Inergen não ataca a camada de ozônio e não contribui para o aquecimento global. O agente extintor Inergen não possui problemas de toxicidade, ou seja, nós podemos ter pessoas ali, nem produz subprodutos perigosos, existindo limitações quanto ao teste de sistemas e a obrigatoriedade da recuperação do agente. O Inergen ele poderia ser utilizado sim no museu, é um excelente exemplo, e evitaria uma catástrofe como nós tivemos no Rio de Janeiro. Propriedade físico-química do Inergen consiste em 40% de argônio, 52% de nitrogênio, 8% de CO2. Todos os componentes são naturais e pertencem ao ar que habituam. Todos os componentes são naturais e pertencem ao ar que habitualmente respiramos. A baixa concentração de CO2 é inócua para o ser humano, mas após a extinção estimula um involuntário aumento dos ciclos respiratórios e assim garante adequado fornecimento de oxigênio e circulação do sangue. Concentração de CO2. O CO2, grosseiramente falando, ele elimina o oxigênio do ambiente. Notem que aqui usa uma concentração pequena, 8% só de CO2, para que isso seja o suficiente para contribuir para o combate ao incêndio, mas garantir que as pessoas consigam respirar. Esse é o Inergen. Como funciona esse sistema? Fase 1, detecção do fogo. Então assim que o fogo ele inicia, existe um detector de fumaça, algo que vai acionar e vai perceber esse fogo. O fogo assim que detectado automaticamente de detecção do fogo assim que os detectores automáticos de incêndio registrem uma deflagragem do incêndio, os LEDs da central de detecção e extinção acendem indicando fogo. Imediatamente acende os painéis ópticos e acústicos na sala, que anunciam a iminência de descarga. Após a temporização estipulada, um sinal ativa a válvula da garrafa piloto ou cilindro principal. Ou seja, você tem um tempo para sair antes do Inergen ser acionado. Extinção em processo. A garrafa ou cilindro piloto é pressurizado, então agora falando da fase 2, com comandos de cada um dos cilindros, liberando Inergen para o collector. Um redutor. Para a saída do collector, reduz para 60 bar a pressão da tubagem, então o Inergen é descarregado na sala pelos difusores. Parecido com um sprinkler, né? Mas aí seria um gás. E o sistema Inergen também pode ser atuado através de um comando manual. Você pode atuar ele manualmente ou pelo sistema. Vamos resumir isso aqui? Fase 1. Percebe o fogo, aviso sonoro e visual para que você saia do ambiente. Fase 2. O Inergen é despressurizado no ambiente para fazer o controle. Nós temos imagens aqui de salas onde ele é utilizado. Então ele é liberado aqui, ó. E novamente, a vantagem, se tiver alguém ali, se a pessoa vai conseguir sair a tempo. E mesmo que o Inergen seja liberado com a pessoa no local, ela consegue ainda respirar. O gás extintor FM200, fabricado pela DuPont, é adequado para a extinção limpa de fogo em ambientes vitais e críticos das empresas, como data center, telefonia, sala de controle, de automação industrial e outros locais que não podem ser paralisados pelo efeito do fogo ou dos agentes extintores tradicionais, que na maior parte das vezes provocam danos no ambiente, nas máquinas, na maioria das vezes bem superiores aos causados pelo fogo. Então ele contribui para não danificar os equipamentos, controla o fogo e não danifica os equipamentos. O gás FM200 está listado como pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, que é a Environmental Protection Agency, como não danoso ao meio ambiente. Possui um potencial de destruição da camada de ozônio igual a zero, ou seja, ele não, assim como o Inergen, não agride a camada de ozônio. O FM200 pode ser utilizado para extinguir fogo de classe A, B e C e é completamente inofensivo para as pessoas. O FM200 não retira o oxigênio e extingue o fogo por uma ação física esfriando as chamas por uma reação química sobre os radicais livres do fogo que impedem que eles
realimentem as chamas. E é isso, senhores. Nós finalizamos aqui o módulo 8 e nos encontramos em breve, na sequência aí, no módulo 9. Nós vamos fazer o módulo 9 juntamente com o módulo 30, porque eles têm uma correlação ali. Então nós unimos isso e vamos tratar de equipamento de produção individual para o brigadista, conceitos e procedimentos. Tá bom? Eu já encontro com você no próximo módulo. Faça os exercícios, vai com calma, para você não errar. Volta o vídeo se for necessário. Você precisa tirar pelo menos 70%, ter pelo menos 70% de aproveitamento para se formar como um brigadista. Lembra disso, tá bom? E a gente já se encontra aí no próximo módulo. Até lá!